Uma prévia do PIB indica que a economia brasileira pode ter crescido 2,5% no ano passado. O resultado oficial sai no dia 27 de fevereiro. Para falar sobre as perspectivas em ano de eleição e Copa do Mundo, recebemos o professor Tarcísio Souza Santos, diretor do MBA executivo da FAAP. Professor Tarcísio, esse resultado ficou acima do que o mercado previa, né? É verdade. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, ficou ligeiramente acima do que o mercado previa. Previa 2,24%. Mas né? O resultado final ainda não está consolidado, ainda vai sair um pouco mais à frente. Na minha opinião, vai ficar mais ou menos ao redor da previsão do mercado e não dessa primeira informação que saiu. Quer dizer, em outras palavras, nós vamos ter um PIB mais baixo do que estava se falando mesmo. Mais próximo de 2,24 do que de 2,5. Porque o resultado de dezembro não foi bom. E é o que está faltando acabar de apurar. Tá. E quais as perspectivas para a economia deste ano, professor? Não são boas. Não são boas por uma razão simples. Primeiro, a crise continua nos Estados Unidos ainda forte, tanto que o Banco Central americano, que tinha sinalizado no sentido de tirar a entrada de recursos para salvar a economia, já recuou e disse que quem sabe demore mais um pouco. E na Europa a situação está realmente muito difícil. Eu diria que a gente pode esperar uma recuperação europeia plena apenas por volta de 2020 a 2022, não é? De modo que, na realidade, com isso, o mercado interno brasileiro vai sofrer o efeito causado exatamente por essa redução da economia mundial. Professor? Porque foi uma crise muito forte, quer dizer, as pessoas não têm muita consciência do tamanho dessas crises. A crise de 29, Wagner, as pessoas pensam, bom, o crash da Bolsa de 29 foi em 29. Não. O PIB dos Estados Unidos só voltou para o tamanho de 29 em 39, 10 anos depois. Depois do New Deal do Franklin Roosevelt. Depois de muito tempo de New Deal. Então, o que acontece? Na realidade, o que está acontecendo é a mesma coisa. É uma crise profunda e demora para retomar o crescimento econômico. Agora, sobre isso que o senhor falou, e isso é muito importante, Espanha com um nível de desemprego de 25%, Itália com 18%, e a Grécia com aquele risco de, será que a Grécia vai pagar as contas ou não vai pagar as contas? No Brasil, a gente tem um cenário próximo do chamado pleno emprego. O que é que tem sustentado a economia brasileira, então, num cenário internacional tão adverso? Basicamente, o consumo. Interno. O consumo interno. Esse consumo interno teria sido uma excelente solução para 2008, 2009, quem sabe um pouquinho de 2010. Mas, a partir desse momento, o governo deveria ter feito investimentos maciços em infraestrutura para capacitar o país a ser competitivo em termos internacionais. E nós não só não conseguimos ficar competitivos em termos internacionais, mas o que é pior, nós começamos a perder a competitividade no mercado interno. Então, veja, o resultado da balança comercial brasileira de 2013 é péssimo, né? É um déficit. Depois de vários anos, quase 10 anos de superávites ao redor de 20 bilhões, nós tivemos um déficit de quase 5 bilhões. Quer dizer, é uma situação muito difícil. Traduzindo para quem está em casa nos assistindo, o volume de importações foi maior do que o volume de exportações no coeficiente de 5 bilhões de dólares. E o Banco Central subiu a taxa Selic pela 7ª vez consecutiva, 10,5%. É uma tentativa do governo federal de frear o ímpeto da inflação? O governo federal chegou à conclusão de que não há outra solução, por mais antipática que seja, senão adotar as medidas duras de segurar a inflação. E essas medidas são duas, fundamentalmente. A primeira, aumentar o custo do dinheiro. Então não vai parar em 10,5. Na minha opinião, sobe para 11, sobe para 11,5 e é capaz de terminar em 12. Não sei. Isso vai depender de como é que as coisas andam. A tendência é que na próxima reunião do Copom suba mais. Mais meio. Segunda coisa que eu acho que é importante dizer, um enorme corte nas despesas previstas de custeio do governo. Né? Hoje tem uma notícia nos jornais de que esse corte está quantificado para ser qualquer coisa ao redor de 43 bilhões de dólares. Quer dizer, o governo precisa parar de gastar para fazer o equilíbrio do orçamento, caso contrário, ele está forçando a inflação para frente. E é esse o perigo. Por causa do déficit público. Exatamente. Professor, a gente vive um momento aí de falta de chuvas, de calor intenso, não só aqui em São Paulo, mas a gente vê em várias regiões aí do Brasil.
Quais são os impactos disso na economia? Bom, eu fiz um resuminho, porque o Wagner tinha pedido essa informação. Eu fiz um resuminho e vou pedir licença para fornecer para vocês. Então, na soja, né? Em Goiás, 15% de prejuízo, que representa 1,4 milhão de toneladas de soja a menos. Né? Isso é um brinquedo de 1,3 bilhões de reais de prejuízo. Né? No Paraná, 70% das lavouras que estão em fase de formação de grãos está sendo prejudicado, porque falta de chuva na hora que forma o grão, não tem grão. Né? Na cana-de-açúcar, não tem problema, porque a safra já foi, felizmente. Na laranja, os frutos adiantados da safra 13 e 14, tudo bem. Os frutos tardios, que são justamente aqueles que entram no mercado agora, está tudo murcho. Quer dizer, perdeu preço, as fábricas de suco vão ter problema e mesmo o consumo in natura vai ficar muito prejudicado. No café, o efeito foi um aumento do preço de até 32% em Nova York por conta do fato de que os grãos não estão sendo formados. Quer dizer, esse é o período que o cafeicultor, e você sabe, eu fui cafeicultor há muitos anos, né? O cafeicultor fica olhando para a chuva e fica olhando para a planta, para ver como é que está o grão, porque está formando o grão. Sem água não tem grão, só tem capinha do grão, né? Então isso é um problema. A previsão no interior do estado de São Paulo é de uma redução de 20% na safra de café. Em alguns casos aí, se você contar Paraná junto, a previsão total é uma perda de 32% na safra. É um negócio feio. Quer dizer, São Paulo tem regiões menos afetadas porque vão ser um pouco mais úmidas. Então, a consequência é quando chega para o consumidor, quando esses produtos chegam para o consumidor, eles chegam caros. Não só isso. No caso do café, que é uma commodity, o preço do café no mercado futuro, ele precifica imediatamente o prejuízo. Quer dizer, você vê o preço em Nova York, vê o preço aqui na BMF, o preço já subiu. O preço do mercado futuro. O preço do café é para ser entregue em setembro, para ser entregue em agosto, né? Porque a colheita começa em maio e vai até o final de setembro. Então, professor, mas qual vai ser o efeito dessa estiagem no PIB agrícola em 2014? Será que nós vamos ter um fenômeno de que esse desempenho e esses números que o senhor trouxe para a gente vão servir para puxar o desempenho da economia como um todo, o PIB agrícola, para baixo? Acho que, Wagner, fisicamente não tem a menor dúvida que a produção é menor. Agora, o valor do PIB não, porque depende. Tem preços que sobem por conta exatamente da escassez. Então, como os pastos também estão perdidos, né? O que acontece? Vaca leva mais tempo para engordar. Se a vaca leva mais tempo para engordar, leva mais tempo para poder matar a vaca. Não chegou no peso de abate, né? Depois, hortícolas. Bom, hortícolas é o inferno. Sempre é o inferno. Porque se chove muito, estraga a planta. Se chove pouco, não tem alface. Né? Então, na realidade, hortícola, nesta época que o pessoal gosta do hortícola para fazer a sua salada, não tem remédio. Se faz seca, é ruim. Se chove muito, é ruim. Na minha opinião, pode ser que dê uma certa empatada, porque vai haver um aumento de preço num monte de produtos. Carne sobe, café sobe, grão sobe. Se tudo isso subir, pode ser que compense a perda de quantidade de produção. É complicado, hein, professor? Queria agradecer muito o senhor pela presença aqui no Jornal da Câmara. Conversamos com o professor Tarcísio Souza Santos, coordenador do MBA da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, que esteve aqui conosco, professor, economista. Espero tê-lo mais vezes aqui conosco, professor. Muito obrigado. Obrigado pelo seu convite. Obrigado pela atenção.